Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o professor Carlos Mainardes e você está no PhysicaMox. Na aula de hoje nós vamos falar novamente sobre movimento harmônico simples. Na aula anterior a gente viu a equação da posição para o movimento harmônico simples e a gente viu daí também um exercício a respeito dessa função da posição, como funciona o movimento harmônico simples a partir da posição do corpo nesse sistema massa-mola. Hoje nós vamos estudar velocidade e aceleração. Então nós temos aqui um movimento harmônico simples, em que na figura 1 a nossa mola está esticada e, portanto, na posição máxima se encontra o corpo, onde nós temos a amplitude máxima representada por mais A. Na segunda figura, nós temos a mola na sua posição de equilíbrio. Naturalmente, é claro que essa mola passa por essa posição de equilíbrio. E na figura 3, nós temos a mola, no caso, toda comprimida, então o corpo está no outro extremo, onde nós temos a amplitude menos A. Como que funciona a velocidade nesse movimento? Observe aqui que a velocidade, nós consideramos justamente o seguinte: quando, no caso, o corpo está em qualquer um dos extremos, é justamente o ponto em que ele inverte o sentido do movimento. Então, essa velocidade ela tem que ser igual a zero. No caso, num dos extremos. Aí a mola, no caso, ela aqui recolhe e puxa o corpo. Quando passa pela posição de equilíbrio, nós entendemos que nós temos a velocidade máxima. E quando o corpo chega no outro extremo, a velocidade é novamente zero. Lembre-se que aqui nós temos um movimento repetitivo. A equação da velocidade, se nós compararmos com a questão da posição, onde nos extremos a posição era máxima e justamente na posição de equilíbrio nós tínhamos posição igual a zero, para a velocidade inverteu. Isso faz com que a gente tenha a equação da velocidade, então, invertida, de forma que o que representa a velocidade é uma função seno. Agora veja esquematicamente como isso funciona, comparando ao movimento circular uniforme. Então aqui nós temos um círculo representado aí, então, no caso, uma volta completa como sendo 2π, ou também pode ser o início de um movimento circular, então zero. Nós temos aqui π sobre 2, o que corresponde a 1/4 do movimento, 90 graus, π metade do movimento e 3π sobre 2, 3/4 do movimento. Então, pela equação da função velocidade no MHS, como que a gente entende essa função? Veja só, quando nós temos aqui o vetor velocidade, que é sempre tangente à trajetória, observe que nós temos aqui a projeção desse vetor. Aqui nos interessa justamente a projeção, no caso, sobre o eixo x. E observe que essa projeção, então, aqui é justamente a velocidade que o corpo tem representada no MHS. Quando ele está numa posição, observe que aqui seria o extremo da mola, não foi colocado ali o movimento acompanhado pela mola, mas aqui seria um extremo e aqui seria o outro extremo. Então observe agora aqui, por exemplo, aqui nós temos a velocidade representada na posição 0, 2π, onde o vetor tangente não tem projeção, justamente então, por não ter a projeção sobre esse eixo, a velocidade é nula. Aqui observe que nós temos o maior valor de projeção, velocidade máxima, velocidade nula, e aqui novamente velocidade máxima em sentido oposto, o que então justifica aqui esse sinal negativo na expressão da velocidade. Bom, então agora nós vamos ver como que nós obtemos a velocidade máxima no movimento harmônico simples. Então observe que no ponto zero nós temos a velocidade máxima, e se eu pego aquela expressão que eu acabei de mostrar para você, V menos A ômega de seno ômega t mais φ0, observe que para obtermos o valor máximo da velocidade, esse termo seno de ômega t mais φ0, basta que ele dê, no caso, mais 1 menos 1, porque nós sabemos que os valores máximos de seno correspondem justamente ao valor 1 ou menos 1. Então, com 1 menos 1, nós teremos 1 que multiplica a ômega, ou menos 1 que multiplica a ômega, de forma que a velocidade, então, é mais ou menos
a amplitude vezes ômega. O que nós vamos fazer agora é mostrar a mesma linha de raciocínio para a aceleração no movimento harmônico simples. A aceleração no movimento harmônico simples, então, voltando naquela figura que nós já analisamos, nós temos aqui a amplitude máxima em mais A e também em menos A, e nós temos a posição de equilíbrio em zero. Observe que quando o corpo está em mais A, a mola está esticada e, portanto, nós temos o máximo de força elástica. Então, nós temos o máximo da força e pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, nós temos de ter aqui, pelo fato da força ser máxima, nós temos a aceleração máxima. Aqui, a mola passa nesse instante pela sua posição de equilíbrio, então o que equivale a uma força elástica igual a zero, portanto aceleração nula. E quando a mola está comprimida, novamente a força é máxima, só que em sentido, no caso agora, oposto. Então aqui é outro ponto de aceleração máxima. Então, como eu falei, aceleração máxima, aceleração nula e aceleração máxima. A expressão A igual a menos amplitude, ômega ao quadrado, tá? Aqui até para justificar, aqui nós teríamos radiano ao quadrado por segundo ao quadrado, que multiplicado aí pela amplitude em metros, fica metros por segundo ao quadrado para aceleração. Cosseno, já vou mostrar, mas até pelo fato de observar que nos extremos a aceleração é máxima, isso acontece no cosseno, mas eu vou mostrar o MCU que é mais fácil. Ômega t mais φ0, que seria a fase inicial. Agora observa aqui, novamente, o círculo com 0 ou 2π, π sobre 2 que é 90 graus, π 180 graus e aqui 270 graus. Então, vamos pegar primeiro o vetor, nesse caso, no movimento circular, não temos aceleração tangencial, só aceleração centrípeta. Aqui está a equação que eu já havia mostrado para vocês. E aqui o vetor aceleração centrípeta apontando para o centro. Olha só a projeção desse vetor. Então a projeção aqui desse vetor é o valor da aceleração quando o corpo se encontra nessa posição, que no sistema massa-mola seria um valor intermediário entre o ponto de maior amplitude e, no caso, a posição de equilíbrio. Então, esse seria o valor da aceleração projetada sobre o eixo horizontal. Observe, então, agora, que quando nós temos aqui na posição 2π, o vetor aceleração centrípeta aponta para o centro. E observe que ele é a própria, ou ele coincide com a sua projeção. Quando nós temos π sobre 2, o vetor aponta para o centro, então não temos projeção, por isso que a aceleração é zero na parte de equilíbrio, a parte central. Em π, em sentido oposto, mas apontando para o centro. E em 3π sobre 2, apontando para o centro também, sem projeções em 3π sobre 2 e em π sobre 2. E projeção máxima em 2π e, no caso, π, tá ok? Vamos ver agora como que a gente obtém o valor da aceleração máxima no movimento harmônico simples. Então nós temos na posição 1, o que nós temos aqui? A aceleração máxima por estar na elongação máxima essa mola, então na amplitude máxima mais A, e aqui na amplitude máxima menos A, onde também nós temos a aceleração máxima. Nesse caso, a expressão que a aceleração é menos amplitude ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ0, basta que esse termo aqui ele tenha o seu valor máximo, que é 1 ou menos 1. Nesse caso, esse primeiro termo, menos a ômega ao quadrado multiplicado por 1 ou menos 1, nos dá mais ou menos a, que multiplica ômega ao quadrado, e assim chegamos ao valor da aceleração máxima. Me acompanhe aí, porque nós vamos agora resolver um exercício. Um móvel realiza um MHS obedecendo a função horária expressa em unidades do SI. X igual a 0,3 cosseno de π vezes t mais π sobre 2. Escreva as funções horárias da velocidade e da aceleração desse movimento. Determine os valores da velocidade e da aceleração máxima. Então, nesse problema, nós começamos determinando a função da velocidade, depois a função da aceleração e, por último, os valores máximos da velocidade e da aceleração.
Aqui nós começamos justamente pegando a função da posição e comparando com a própria função da posição, onde a função da posição é x igual a cosseno de ômega-t mais φ0. Observe que, por comparação, a amplitude é 0,3. A velocidade angular é π e a fase inicial é π sobre 2. Desse modo, observe que agora, como nós conhecemos já nessa aula a função da velocidade, então nós temos menos a ômega seno de ômega-t mais φ0, onde substituiremos a amplitude por 0,3, a velocidade angular por π e o termo ômega-t mais φ0, exatamente π vezes t sobre π sobre 2. Observe que a velocidade então fica menos 0,3, que multiplica π, seno de π vezes t mais π sobre 2. Essa é a função da velocidade, apenas por comparação. Vamos também comparar para chegar na função da aceleração. Então, observe que temos aqui a função, nós já fizemos essa comparação, amplitude 0,3, velocidade angular π e fase inicial π sobre 2. Agora, na função da aceleração, nós temos menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega-t mais φ0. Substituindo, então, a, que é 0,3, o ômega, que é π, então fica π ao quadrado, e o termo ômega-t φ0, π vezes t, π sobre 2. Observe que a aceleração, então, é menos 0,3, que multiplica π ao quadrado, cosseno de π vezes t, mais π sobre 2, tudo isso por comparação. E agora os valores máximos. Nós chegamos na função da velocidade, menos 0,3, que multiplica π seno de π vezes t mais π sobre 2. Sabemos que para chegar no valor máximo da velocidade, essa expressão do seno tem que valer 1 ou menos 1. E com isso, encontramos uma velocidade máxima de mais ou menos 0,3π, porque o termo seno aqui tem seu valor máximo 1 nesse caso. Então, mais ou menos 0,3π metros por segundo. Para a aceleração, que nós temos também a função, nós encontramos, nós sabemos que o cosseno aqui tem que ser 1 ou menos 1 para termos a aceleração máxima. Multiplicando por 1 ou por menos 1, o termo 0,3π ao quadrado, nós chegamos então numa aceleração que é máxima, que é mais ou menos 0,3π ao quadrado metros por segundo. Então essa aqui foi mais uma aula do Physics Mox, tratando nesse caso de movimento harmônico simples, sistema massa-mola. Se você gostou, dá um like aí, isso aí ajuda muito o nosso canal, ajuda que a gente continue produzindo aulas. Então se você gosta da aula, ajuda o nosso canal e dá o seu like aí. Também pode compartilhar com seus amigos que estão estudando aí com você e se preparando nesse assunto. E se você tiver dúvidas, coloca nos comentários que a gente sempre responde. Fiquei muito feliz de ver você por aqui e te espero na nossa próxima aula. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou, mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.